Olá, bem-vindo à Bíblia Católica. Levítico, capítulo 16. Yahvé falou a Moisés depois da morte dos dois filhos de Arão que pereceram ao apresentarem diante de Yahvé um fogo irregular. Yahvé disse a Moisés: Fala a Arão, teu irmão, que ele não entre em momento algum no santuário, além do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca. Poderá morrer, pois apareço sobre o propiciatório em uma nuvem. Entrará no santuário da seguinte maneira: com um novilho destinado ao sacrifício pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Vestirá uma túnica de linho sagrada e trará também calções de linho sobre o corpo. Cingir-se-á com um cinto de linho e envolverá a cabeça com um turbante de linho. São estas as vestes sagradas que vestirá depois de se ter banhado em água. Receberá da comunidade dos israelitas 2 bodes destinados ao sacrifício pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Depois de haver oferecido o novilho do pecado pelo seu próprio pecado e de ter feito o rito de expiação por si mesmo e pela sua casa, Arão tomará os 2 bodes e os colocará diante de Yahvé na entrada da tenda da reunião. Lançará a sorte sobre os 2 bodes, atribuindo uma sorte a Yahvé e outra a Azazel. Arão oferecerá o bode sobre o qual caiu a sorte de Yahvé e fará com ele um sacrifício pelo pecado. Quanto ao bode sobre o qual caiu a sorte de Azazel, será colocado vivo diante de Yahvé para se fazer com ele o rito de expiação, a fim de ser enviado a Azazel no deserto. Arão oferecerá o novilho do sacrifício pelo seu próprio pecado e em seguida fará o rito de expiação por si mesmo e pela sua casa e imolará o novilho. Encherá então o incensório com brasas ardentes tiradas do altar de diante de Yahvé e tomará 2 punhados de incenso aromático pulverizado. Levará tudo para trás do véu e colocará o incenso sobre o fogo diante de Yahvé. Uma nuvem de incenso recobrirá o propiciatório que está sobre o testemunho, a fim de que não morra. Depois tomará do sangue do novilho e aspergirá com o dedo o lado oriental do propiciatório. Diante do propiciatório fará com o dedo 7 aspersões com esse sangue. Imolará então o bode destinado ao sacrifício pelo pecado do povo e levará o seu sangue para detrás do véu. Fará com esse sangue o mesmo que fez com o sangue do novilho, aspergindo-o sobre o propiciatório e diante deste. Fará assim o rito de expiação pelo santuário, pelas impurezas dos israelitas, pelas suas transgressões e por todos os seus pecados. Assim procederá para com a tenda da reunião, que permanece com eles no meio das suas impurezas. Ninguém deverá estar na tenda da reunião desde o momento em que ele entrar para fazer expiação no santuário até quando sair. Depois que tiver feito expiação por si mesmo, pela sua casa e por toda a comunidade de Israel, sairá e irá ao altar que está diante de Yahvé e fará no altar o rito de expiação. Tomará do sangue do novilho e do sangue do bode e o porá nos chifres do altar ao redor. Com o mesmo sangue fará 7 aspersões sobre o altar com o dedo. Assim o purificará e o separará das impurezas dos israelitas. Feita a expiação do santuário, da tenda da reunião e do altar, fará aproximar o bode ainda vivo. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode e confessará sobre ele todas as faltas dos israelitas, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e depois de tê-los assim postos sobre a cabeça do bode, enviá-lo-á ao deserto, conduzido por um homem preparado para isso, e o bode levará sobre si todas as faltas deles para uma região desolada. Quando ele tiver soltado o bode no deserto, Arão entrará na tenda da reunião e retirará as vestes de linho que havia posto para entrar no santuário, deixá-las ali e banhará o seu corpo com água no lugar sagrado. Em seguida, tornará a pôr as suas vestes
e sairá para oferecer seu holocausto e o do povo, e fará o rito de expiação para si e pelo povo. A gordura do sacrifício pelo pecado queimá-la-á sobre o altar. E aquele que tiver levado o bode a Azazel deverá lavar suas vestes e banhar o corpo com água. E depois disso poderá entrar no acampamento. O novilho e o bode oferecidos em sacrifício pelo pecado, e cujo sangue foi levado ao santuário para fazer o rito de expiação, serão levados para fora do acampamento e serão queimados com fogo a sua pele, a sua carne e os seus excrementos. Aquele que os queimar deverá lavar as vestes, banhar seu corpo com água e depois disso poderá entrar no acampamento. Isto será para vós lei perpétua. O 7º mês, no 10º dia do mês, jejuareis e não fareis trabalho algum, tanto o cidadão como o estrangeiro que habita no meio de vós, porque nesse dia se fará o rito de expiação por vós, para vos purificar. Ficareis puros de todos os vossos pecados diante de Yahvé. Será para vós um repouso sabático e jejuareis. É uma lei perpétua. O sacerdote que tiver recebido a unção e a investidura para oficiar em lugar de seu pai, fará o rito de expiação, porá as vestes de linho, vestes sagradas, fará a expiação do santuário sagrado, da tenda da reunião e do altar. Fará em seguida o rito da expiação pelos sacerdotes e por todo o povo da comunidade. Isto será para vós uma lei perpétua. Uma vez por ano se fará o rito de expiação pelos israelitas por todos os seus pecados. E fez-se como Yahvé havia ordenado a Moisés. Esse animal que é levado para Azazel no deserto, esse Azazel é um demônio que os cananeus e os hebreus acreditavam nele e que ele poderia estar vivendo no deserto. Por isso era oferecido para ele. Mas de uma certa forma, a gente vai ver o que? O bode, o animal, ele é levado para o deserto, para longe do povo, carregando o que? Os pecados. Então nós temos que ter o seguinte: quando eu estou em pecado, eu me afasto de Deus, eu estou longe de Deus, eu estou num lugar ermo, não habitado. Só quem está comigo são o quê? Os pecadores, os malvados. Então eu tenho que ficar livre desse peso, eu tenho que ficar livre desses pecados todos para o quê? Me aproximar e ficar perto de Deus. É isso que esse animal simboliza. Ele está carregando os pecados. Por isso eu não quero ele perto de mim, que ele vá para longe. Ele vá para quem pertence a ele. E quem pertence? O demônio, o maligno, o malfeitor, o pai da mentira. Então, já que é assim, vai para os demônios. Fique com os demônios, o que? Os pecados. Eu quero de você o que? A pureza. Eu quero que você se afaste das coisas impuras e fique comigo, porque eu sou puro, porque eu sou santo. É isso que simboliza. Capítulo 17. Yahvé falou a Moisés e disse: falarão a seus filhos e a todos os israelitas. Tu lhes dirás: isto é o que ordena Yahvé. Todo homem da casa de Israel que, no acampamento ou fora dele, imolar novilho, cordeiro ou cabra, sem o fazer à entrada da tenda da reunião, para fazer dele uma oferenda a Yahvé, diante do seu tabernáculo, tal homem responderá pelo sangue derramado e será eliminado do meio do seu povo. Deste modo, os israelitas trarão ao sacerdote para Yahvé, à entrada da tenda da reunião, os sacrifícios que desejarem fazer no campo e os farão para Yahvé como sacrifícios de comunhão. O sacerdote derramará o sangue sobre o altar de Yahvé, que se encontra à entrada da tenda da reunião, e queimará a gordura em perfume de agradável odor a Yahvé. Não mais oferecerão os seus sacrifícios aos sátiros, com os quais se prostituem. Isto é uma lei perpétua para eles e para os seus descendentes. E dir-lhes-ás ainda: todo homem da casa de Israel ou todo estrangeiro residente no meio de vós que oferecer um holocausto ou um sacrifício sem o trazer à entrada da tenda
da reunião para oferecer a Yahvé, esse homem será exterminado do seu povo. Todo homem da casa de Israel, ou todo estrangeiro residente entre vós, que comer sangue, qualquer que seja a espécie de sangue, voltar-me-ei contra esse que comeu sangue e o exterminarei do meio do seu povo, porque a vida da carne está no sangue. E este sangue eu vou-lo tenho dado para fazer o rito de expiação sobre o altar pelas vossas vidas, pois é o sangue que faz expiação pela vida. Esta é a razão pela qual eu disse aos israelitas: nenhum dentre vós comerá sangue, e o estrangeiro que habita no meio de vós também não comerá sangue. Qualquer pessoa, filho de Israel ou estrangeiro residente entre vós, que caçar um animal ou ave que é permitido comer, deverá derramar o seu sangue e recobri-lo com terra, pois a vida de toda a carne é o sangue. E eu disse aos israelitas: não comereis o sangue de carne alguma, pois a vida de toda a carne é o sangue, e todo aquele que o comer será exterminado. Toda pessoa, cidadão ou estrangeiro, que comer um animal morto ou dilacerado, deverá lavar suas vestes e banhar-se com água. Ficará impuro até a tarde e depois ficará puro. Mas se ele não as lavar e não banhar o seu corpo, levará o peso da sua falta. Muito bem explicado. Não comam sangue, porque o sangue é a vida da carne. Então, você pega a carne, você lava direitinho. Nessa época, você pega o sangue e oferece lá no altar de sacrifício, etc. Tal. Mas e agora? Ah, eu gosto de um churrasco e a carne tem que ser mal passada. Bem, esse sangue que está na carne não é aquele sangue que nos purifica. O sangue que nos purifica é o sangue de Jesus na cruz. Então, ao meu ver, não tem nada demais você comer uma carne mal passada. Tem gente que gosta no ponto, outras bem torrada, vai de cada um, né? Eu também não gosto de carne muito crua, não. Eu gosto de uma carninha bem assadinha ali, não torrada, mas no ponto, tá certo? Então vai de cada um, vai da consciência de cada um.